Pai de infinita bondade, com a sua permissão, estamos todos aqui reunidos em mais um dia das reflexões do Evangelho. Que seja um dia proveitoso para cada um de nós que estamos aqui. Que nós estejamos abertos a ideias novas, a novos pensamentos, novas reflexões. Que estejamos vigilantes e atentos, de ouvidos abertos aos nossos anjos da guarda. Que com certeza nesses momentos diários, estão muito próximo de nós, tentando se fazer ouvidos. Que nós estejamos verdadeiramente aqui presentes, consigamos nos desligar do dia material e que consigamos focar nessa 1 hora no nosso crescimento, naquilo que é verdadeiramente importante para cada um de nós. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus ter vindo aqui e ter deixado tudo isso para nós. Que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava a ele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve um inferno por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia-me Lázaro, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu-lhe: Filha, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males. É por isso que ele está na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o podem, assim como daí não podem atravessar para junto de nós. O rico replicou: Então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que ele lhes testemunhe sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se eles não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditariam, ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse. Lucas capítulo 16, versículos 19 até o 31. Muitas vezes a gente, quando faz o Evangelho, a gente direciona o nosso pensamento e a nossa mente para aquilo que chama mais atenção para as nossas características atuais, né? E quando a gente fala de pobreza e riqueza, uma das características que nós estamos vivenciando, nós que estamos encarnados, é a matéria. Então a gente automaticamente empurra a base do nosso pensamento para pensar somente no âmbito material. E aqui ele traz um convite tão amplo para todos nós, um convite para a gente reflexionar sobre aquilo que a gente recebe e o que a gente tem feito sobre tudo aquilo que a gente tem recebido. E quando
né, ele traz aqui para nós que não se escuta nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditariam ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse. Eu vejo a dificuldade que nós temos e temos encontrado por milênios de levar para a prática aquilo que já é concedido para nós. E às vezes a força do progresso é que acaba empurrando a gente para a gente ser um pouco melhor. E muitas vezes a gente não consegue olhar no caminho que a gente está percorrendo todas as benesses que o Pai concede para nós, tudo aquilo que Ele tem feito para aplainar o caminho para nós, e que muitas vezes a gente sequer reverte isso para um agradecimento. E hoje eu estou destacando um pouco esse ponto, né, de escutar, né, não escutam nem a Moisés, e eu fico vendo a gente no nosso dia a dia, situações que a gente se depara, do mundo, que a gente está inserido no mundo, não tem como a gente escapar disso, e a gente vê que mais de 2 milênios, né, porque Moisés veio muito antes disso, e trouxe para nós mandamentos divinos que ainda nos dias de hoje a gente ainda tolera de forma que a gente às vezes não para nem para refletir sobre aquilo que a gente está inserido, porque a gente se deixa levar pelo desânimo, se deixa levar pelas situações do mundo e não compreende que a modificação ela é íntima, né? Porque a gente olha para um mundo onde existe ainda tantos, né, devaneios, tantas loucuras, aonde um mandamento como não roubarás, ele ainda faz parte efusivamente do nosso dia a dia para tantas criaturas, né? Significa que a gente não escuta mesmo, né? E eu vejo que a gente, como humanidade, se desenvolveu tanto, progrediu tanto materialmente, mas a gente ainda comete atos que são, eu não digo nem são bárbaros somente, né? São atos pré-históricos. Porque quando a gente fala do roubarás, a gente olha e vê que é um ato mesmo pré-histórico nosso, né? Onde a gente se deparava às vezes com uma criatura mais fraca do que nós e a gente tomava dela às vezes até a própria subsistência, né? Tanto que a gente foi aprimorando, obviamente, né? A gente foi avançando no controle a isso, mas eu fico pensando, né? Mais de 6.000 anos e a gente realmente não escuta Moisés, como ele está colocando aqui. E eu acho que isso, a gente olha no mundo e vê a presença disso, mas mais do que olhar no mundo e ver a presença disso, a gente mentalmente ainda deixar isso, às vezes, tomar conta das nossas ações. E eu quis destacar em específico esse mandamento, porque eu acho que a gente ainda, às vezes, em pequenas ou grandes proporções, ainda realiza esses atos, né? Quando a gente corre para pegar uma vaga num estacionamento na frente do outro, a gente está roubando, às vezes, do outro aquele direito que ele, por chegar um pouquinho antes da gente, ele conquistou. Ou então numa fila de supermercado, né? Ou então, às vezes, no trabalho da gente, a gente pegar uma folha de sulfite. Eu estou trazendo esses exemplos bem pueris, porque o roubar não é só as grandes montas, mas é a presença do ato na nossa intimidade que demonstra que a gente não escuta os profetas, não escuta Moisés, não escuta nem os desencarnados, porque aqui Abraão está falando
de alguém ressuscitar, mas a doutrina espírita ressuscitou todos os desencarnados, de forma a dar voz para os desencarnados, né? Essa organização da doutrina espírita dá essa base para todos nós, mas a gente ainda não leva isso para a prática. Então, a gente age exatamente como o homem rico que ele está falando aqui na parábola. A gente é completamente surdo e cego, e a gente volta para o mundo espiritual e começa a olhar aqueles que nós tivemos sobre a nossa hierarquia, condição de educar, condição de fazer algo, e como o homem rico a gente não fez da forma correta, mas principalmente a gente não fez conosco mesmo. E essa individualidade que não é trabalhada, ela traz consequências para toda uma sociedade, mas principalmente para o indivíduo, né? Para a criatura que retorna ao mundo espiritual, ainda com extremas dificuldades. Então, se a gente não começar a observar no nosso dia a dia quais são as vezes que a gente rouba, às vezes, o sonho dos outros, a alegria, né? Porque roubar não é só roubar a parte material, né? Essa é uma parte, mas a gente pode desrespeitar. Eu estou falando especificamente do mandamento do não roubarás, mas qualquer um dos mandamentos, quando a gente desrespeita, demonstra o quanto a gente realmente tem dificuldade para viver as leis divinas. E muitas vezes a gente se ilude achando que o pouquinho que a gente já faz pode abrir para a gente um portão no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual, ele não permite a desobediência às leis divinas, às leis de Deus. Porque o mundo espiritual, ele é regido não pelas leis dos homens, aonde a gente faz aquilo que nos interessa, às vezes não tem nenhuma punição, às vezes não tem nenhum reajuste a ser realizado, ou se o tem, às vezes a gente cumpre uma parte da nossa pena, e acha que já está quites, mesmo sem ter se modificado em algo. O mundo espiritual não funciona assim. Então, essa ilusão que às vezes a gente encontra mundo afora, ela não pode fazer parte da mente do cristão. O cristão, ele tem que se afastar dessas ilusões, buscando ouvir o que no passado já foi descortinado e que no presente pode ser utilizado para traçar um novo caminho, ou nos ajustar ao caminho verdadeiro, trazer a gente para a linha reta. A gente se deixa levar muito facilmente pelos desequilíbrios, pelos convites do mundo, pelas paixões, um mundo que vai progredindo, Esses dias eu estava observando na rua as construções, a gente vai vendo, os trabalhos dos arquitetos, dos decoradores, o mundo vai se embelezando na parte material graças à mão dessas criaturas, à inteligência dessas criaturas, mas a gente tem que se perguntar se na intimidade nós estamos nos embelezando para construir a veste nupcial que o Evangelho fala para a gente adentrar a festa, que Jesus nos convida, e que muitas vezes a gente ignora que está sendo convidado, e aí a gente quer entrar de última hora e não vai conseguir entrar de última hora. E às vezes a gente recebe tantas facilidades no mundo, como ele está colocando aqui, e ignora essas facilidades. Às vezes a gente tem na mão, e isso me remete muito quando eu era criança, a dificuldade que a gente tinha para adquirir os livros, para a educação básica que seja. E hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa por um aparelho de telefone, ou seja, o mundo, ele favorece as criaturas a avançarem e progredirem, mas elas têm que saber fazer o bom uso disso e não o mau uso,
Normalmente a gente usa tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem de recurso para satisfação de paixões básicas, né? Parece que a gente ainda vive distante daquilo que Jesus já trouxe para nós e que nos foi permitido conhecer. Quantas criaturas sofrem com essa falta de olhar realmente para as coisas divinas da forma correta. Então, a gente só pode, obviamente, olhar para nós mesmos. A gente olha para fora e vê as criaturas e tem que usar elas como um estímulo para o que cada um de nós está fazendo com aquilo que recebe. Porque muito a gente está recebendo. Então, a gente está recebendo uma herança espiritual que ela nos torna criaturas ricas. Mas essa herança espiritual, se não é bem utilizada, a gente passa, obviamente, a ser um devedor. E é óbvio que a gente está semeando dor para nós mesmos. Então, às vezes a gente ora pedindo para Deus aplainar o nosso caminho. E a gente já tem as ferramentas para aplainar o caminho, mas o caminho não para a matéria, o caminho para Deus, que esse tem que ser o nosso objetivo sempre. A gente fugir da atração das paixões e se entregar realmente para as coisas que são de Deus, porque aí sim a gente vai conseguir retornar ao mundo espiritual da melhor forma possível para nós.